Se você trabalha ou utiliza produtos biológicos, provavelmente já ouviu esse argumento. Essa bactéria produz endósporos. E muitas vezes isso aparece associado como um selo de qualidade. Maior shelf life, maior resistência, maior estabilidade, maior capacidade de tolerar as condições de estresse. E sabe o que é interessante? Tudo isso faz sentido. Mas existe uma pergunta que fazemos muito menos. Depois que esse micro-organismo sobrevive, ele é capaz de voltar a funcionar? Porque sobreviver é uma coisa, entregar performance biológica é outra completamente diferente. E essa diferença pode ser muito mais importante para os bioinsumos do que parece. Antes de qualquer crítica, precisamos reconhecer por que os endósporos são tão importantes para a indústria de biológicos. A capacidade de formar endósporos oferece vantagens tecnológicas enormes. Maior estabilidade durante o armazenamento, maior resistência às diferentes condições ambientais, maior facilidade de formulação em determinados sistemas e maior probabilidade que esse micro-organismo chegue viável ao ambiente que deve atuar, no caso, o campo. Isso ajuda a explicar por que as bactérias formadoras de endósporos ganharam tanto espaço na indústria de produtos biológicos. Portanto, eu não estou dizendo que formar endósporos não é importante, muito pelo contrário. O problema começa quando transformamos uma característica de sobrevivência em sinônimo de performance agronômica. E para entender essa diferença, precisamos mais uma vez voltar à microbiologia básica. O endósporo é uma estrutura celular altamente especializada, formada por algumas espécies de bactérias como uma estratégia de sobrevivência. Ele possui uma estrutura complexa de proteção: core, membrana, córtex, revestimentos e algumas espécies exosporium. No core, encontramos DNA protegido, ribossomos, proteínas, ácido dipicolínico associado ao cálcio e uma quantidade extremamente reduzida de água. Tudo isso contribui para uma resistência extraordinária. Mas aqui está o ponto. A função fundamental do endósporo é atravessar condições desfavoráveis. Ele é uma estrutura especializada em resistência e sobrevivência. E aqui aparece uma distinção extremamente importante. O endósporo viável está vivo, mas encontra-se em um estado de dormência com atividade metabólica extremamente reduzida. Ou seja, ele não está crescendo, não está se multiplicando e não apresenta a mesma atividade fisiológica que uma célula vegetativa. Isso significa que encontrar uma elevada concentração de micro-organismos viáveis em um produto é fundamental, mas viabilidade é apenas uma etapa da história. Para entregar determinados benefícios agronômicos, esse micro-organismo precisa sair desse estado e recuperar sua capacidade funcional. Mas e como isso acontece? Durante muito tempo, essa transição foi explicada de uma forma muito simples. Entrou água, nutrientes, condições favoráveis, o esporo germina. Mas hoje, conhecemos esse processo com muito mais detalhes. O endósporo possui sistemas capazes de reconhecer germinantes específicos. Em bacilos subtilis, por exemplo, existem receptores de germinação, como GER-A, GER-B e GER-K, capazes de responder a nutrientes específicos e combinações de diferentes compostos. Esse reconhecimento desencadeia uma sequência coordenada de eventos. De maneira geral, ocorrem liberações de íons e de picolinato de cálcio, alteração no core, degradação do córtex e reidratação. Mas existe outra distinção muito importante. Germinação não significa que temos imediatamente uma célula vegetativa plenamente funcional. Depois da germinação, vem o processo de outgrowth, momento onde o micro-organismo reconstrói sua fisiologia vegetativa e retoma crescimento. Portanto, eu substituiria aquela ideia simples de ativação por uma sequência biologicamente muito mais interessante. Só que neste canal nós falamos de bioinsumos agrícolas e todos esses eventos eles não acontecem isoladamente dentro de um tubo de ensaio ou em uma placa de Petri. Eles acontecem em um sistema biológico extremamente complexo, a rizosfera. E aqui essa história fica ainda mais interessante. As plantas liberam uma grande diversidade de metabólitos através das raízes. Açúcares, aminoácidos, ácidos orgânicos, diversos outros metabólitos, e esses exudatos eles auxiliam a estruturação da interação microbiota-planta. E trabalhos recentes mostram que esses metabólitos são capazes de participar ativamente do processo de germinação de endósporos. Um estudo recente com Bacillus velezense avaliou justamente a resposta de endósporos aos exudatos radiculares de milho
e pepino. Os pesquisadores identificaram compostos como L-valina, beta-alanina, glicose, xilose e asparagina envolvidos no processo de germinação. Mas existe uma coisa especialmente interessante. Os exudatos das diferentes plantas não produziram exatamente a mesma resposta. Perceba a aplicação disso. A planta não é simplesmente um suporte físico onde aplicamos a bactéria. Ela pode participar do ambiente químico que determina quando e como o micro-organismo vai sair da dormência. Agora imagine duas cepas. Ambas formam endósporos. As duas têm uma excelente viabilidade. As duas sobrevivem ao armazenamento. Colocamos essas duas cepas no campo sob calor, déficit hídrico, salinidade ou qualquer outro estresse ambiental. Uma sobrevive, mas apresenta dificuldade para recuperar a atividade e estabelecer-se. A outra consegue responder aos sinais ambientais, germinar, completar o outgrowth, crescer e expressar as características funcionais para as quais foi selecionada. Então, será que podemos considerar essas duas cepas como sendo equivalentes porque simplesmente ambas apresentam a capacidade de formar endósporos? A resposta, obviamente, é não. Por isso, quando selecionamos um micro-organismo para a agricultura, talvez precisemos olhar para uma sequência completa. Ele sobrevive? Permanece viável? Reconhece sinais do ambiente? Germina? Completa adequadamente o retorno ao crescimento vegetativo? Consegue se estabelecer no nicho? Expressa a função desejada? E, finalmente, essa função se transforma em benefícios agronômicos? Porque cada uma dessas etapas pode se transformar em um gargalo muito importante. E toda essa microbiologia me leva a uma pergunta que eu considero particularmente interessante quando consideramos regulamentação de produtos biológicos. Para inoculantes, a cultura é uma dimensão central da recomendação. E isso biologicamente faz muito sentido porque estamos considerando uma interação direta entre micro-organismos e plantas. Mas quando entramos nos biodefensivos microbiológicos, parece existir uma lógica diferente. O registro e a utilização desses produtos é em função do alvo biológico, permitindo que esses produtos possam ser utilizados em qualquer cultura onde o alvo aconteça. Do ponto de vista regulatório e até operacional, existem razões importantes para essa abordagem. Mas do ponto de vista microbiológico, surge uma pergunta muito importante. Imagine, uma bactéria utilizada como um bionematicida. O nematóide-alvo ele pode ser o mesmo para a cultura da soja, do milho, do algodão ou qualquer outra cultura, mas o ambiente da rizosfera não será necessariamente o mesmo. Os exudatos são diferentes, o microbioma é diferente, as condições físico-químicas no ambiente próximo ao sistema radicular provavelmente também serão diferentes, e acabamos de ver que sinais provenientes da própria planta podem, inclusive, interferir na germinação de endósporos. E atenção, eu não estou dizendo que os biodefensivos deveriam agora ser registrados por cultura, tampouco que os produtos atualmente registrados por alvo não apresentem performance excelente em diferentes culturas. A pergunta que eu estou fazendo, ela é científica. Quando o mecanismo de ação depende diretamente da atividade do organismo no ambiente da planta, até que ponto a cultura interfere na performance desse agente? Talvez essa importância dependa também do mecanismo de ação e do nicho que esse micro-organismo atua. Para um bionematicida ou um antagonista de patógenos radiculares, talvez essa interação seja particularmente relevante. Já para outros agentes microbiológicos com diferentes mecanismos de ação, a importância relativa da planta pode ser menor. Talvez essa seja uma das principais mudanças conceituais que os produtos biológicos exigem de nós. Não estamos simplesmente substituindo uma molécula química por uma molécula biológica. Estamos introduzindo um organismo vivo em um sistema vivo. A planta está viva, o solo está vivo, o microbioma está vivo, o organismo-alvo está vivo, o agente biológico está vivo. Ou seja, a performance de um produto biológico depende diretamente do resultado da interação de todos esses componentes. Então, da próxima vez que alguém disser essa bactéria é excelente porque forma endósporo, eu diria: ótimo. Isso significa que ela tem uma extraordinária estratégia de sobrevivência. Mas daí vem uma segunda pergunta. Depois de sobreviver, ela consegue funcionar nas condições onde precisamos dela? Porque o produtor não compra dormência. O produtor compra performance. E entre sobreviver e entregar resultado, existe muita microbiologia.